Física, no ensino médio, segunda série, Introdução à Eletrostática. Contexto histórico. O primeiro relato documentado de estudos de observações com a eletricidade foi antes de Cristo, com Tales de Mileto, lá na Grécia, que ele reparou que a lã, ao ser atritada com âmbar, que era uma pedra muito comum na época, essa lã ela atraía grama e palha seca. Então ele reparou que ao atritar essa pedra de âmbar com a lã atraía grama e palha seca. Tá? Depois de Cristo, já em 1544 até 1603, William Gilbert ele viu que ele foi o primeiro a utilizar o termo elétrico, né? Qual deriva do grego electro, âmbar. Ele viu que outros materiais também possuem propriedades semelhantes ao âmbar, que ao atritar atraía outros materiais. Otto von Guericke, alemão, ele estabeleceu dois tipos de corpos elétricos. Ele disse que existia dois tipos, quais podiam se atrair ou repelir, dependendo dos materiais que fossem atritados. Então aí já se viu que havia atração e repulsão, né? Havia já dois corpos elétricos. Stephen Gray, inglês, ele viu que a eletricidade poderia passar de um corpo para o outro, inicialmente provado apenas através de fios e dependia do material qual o fio era feito. A aplicação dos termos condutores também foi através dele, né, que diz que conduzem bem a eletricidade, e isolantes que não conduzem ou não conduzem bem a eletricidade. Charles Dufour, francês, escreveu o princípio da atração e da repulsão. Tá? Ele dizia que corpos com eletricidade de mesmo tipo se repelem e corpos com eletricidade de tipos diferentes se atraem. Então, os iguais se repelem, os diferentes se atraem. Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, né, ele veio com esse novo termo, né, o fluido elétrico. Ele dizia que corpos sem eletricidade tinham uma quantidade normal desse fluido elétrico. E corpos com excesso de fluido elétrico tinham eletricidade positiva. Os que tinham falta de fluido, eletricidade negativa. Então, eletricidade positiva para os que tinham excesso de fluido e eletricidade negativa para os que tinham falta de fluido. Okay? Um marco histórico é a descoberta do elétron por Thomson. Depois da descoberta do elétron, aí veio o Rutherford e estabeleceu o modelo planetário do átomo, né, no qual havia o núcleo, que era a pequenina região, né, central, com carga positiva, e a eletrosfera, que era a região periférica, com carga elétrica negativa. E aí, hoje em dia já se sabe que o núcleo é constituído por prótons de carga positiva e nêutrons sem carga, e na eletrosfera há os elétrons com carga negativa. Uma ilustração do átomo de Rutherford, tá? É só uma ilustração. Por quê? Porque aí a gente está aumentando muito o núcleo. Para vocês terem ideia da diferença de proporção entre o núcleo e o átomo, imagina um campo de futebol. Tá? O campo de futebol todinho. A bola de futebol no centro do campo seria um núcleo. E o campo todo seria o átomo. Para vocês terem ideia como o núcleo é pequeno, tá? E no núcleo vão estar os prótons e nêutrons. Então aí é só uma figura ilustrativa, só para vocês terem uma noção de que os prótons e nêutrons ficam no meio, no núcleo, e os elétrons girando ao redor do núcleo. A unidade de carga elétrica ela é medida em coulombs, símbolo o C maiúsculo, que é homenagem ao físico francês Charles Augustin de Coulomb. A quantidade de carga elétrica corresponde a 1 coulomb. É, na prática, muito grande. Por isso é bastante comum usar submúltiplos do coulomb. Alguns mais frequentes estão aí. 1 milicoulomb, representado por 1 mc, que representa 1 sobre 1000. Em notação científica, 10 elevado a menos 3. 1 microcoulomb, representado por 1, essa letra grega aí, micro, C, que representa 1 dividido por 1 milhão de coulombs. Em notação científica, 10 elevado a menos 6. 1 nanocoulomb, 10 elevado a menos 9. E 1 picocoulomb, 10 elevado a menos 12. Esses são os submúltiplos do coulomb mais frequentes. Tá?
carga elétrica em módulo, tanto a carga do elétron quanto a carga do próton tem o mesmo valor numérico, o qual será representado pela letra E, tá? Denominada quantidade de carga elétrica fundamental ou carga elétrica elementar. No sistema internacional, a quantidade de carga elétrica elementar vale é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse é um valor constante, tá? É a carga de um elétron ou a carga de um próton. Dizemos então que a carga elétrica que um corpo possui é o resultado da soma da carga dos prótons com a carga dos elétrons, tá? A tabela abaixo apresenta os valores para as cargas e massas dos que compõem o átomo. O próton tem carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, positiva, e uma massa M, uma massa M. Só para vocês terem uma noção da densidade do núcleo, né? O nêutron não possui carga e tem a mesma massa que o próton. O elétron tem a mesma carga que o próton, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, porém, sinal negativo. E a massa do elétron seria, em proporção, a massa do próton dividido por 1840. Para vocês terem ideia como o elétron tem uma massa tão pequena que a gente torna desprezível. Um átomo neutro possui quantidade de carga positiva igual à negativa, ou seja, número de prótons exatamente igual ao número de elétrons. Mas se quisermos deixar o átomo eletricamente carregado, como devemos fazer? Para eletrizar um átomo, devemos então manipular o número de prótons ou de elétrons. Tá? Para manipular o elétron é necessário menos energia, além de que, para manipular o próton, ter-se-ia de realizar um procedimento de reação nuclear. Opta-se então por manipular o número de elétrons para eletrizar um corpo. Em um átomo neutro, o número de prótons menos o número de elétrons vai dar exatamente igual a zero. Num átomo eletrizado negativamente, se você pegar o número de prótons e subtrair o número de elétrons, vai dar excesso de elétrons. Ok? Então vai dar negativo. Se você pegar num átomo eletrizado positivamente, pegar o número de prótons menos o número de elétrons, você vai ter uma falta de elétrons. Então você vai ter um valor positivo. Ok? Então, matematicamente expressando, seria N igual a número de prótons menos número de elétrons. Se o resultado dessa conta der um valor positivo, então o átomo estará carregado positivamente por ter falta de elétrons. Se negativo, carregado negativamente, porque ele vai ter excesso de elétrons. Então, na prática tem mais elétrons do que prótons, está negativo. Tem mais prótons que elétrons, está positivo. Mas vamos supor um átomo neutro. Um átomo neutro, ele tem o mesmo número de prótons que o número de elétrons, né? Então, para eletrizar, você ou doa elétrons ou retira elétrons. Tá? Se você doa elétrons, ele fica negativo. Se você retira elétrons, ele fica positivo. Esse método para a carga de um átomo serve também para a carga de um corpo, visto que os corpos são formados por átomos, né? Retornando à pergunta, como então podemos eletrizar um corpo neutro? Para isso devemos doar elétrons, né, tornando-o eletricamente negativo, ou retiramos elétrons, tornando-o eletricamente positivo. Os elétrons trocados são doados ou recebidos de um outro corpo, seguindo o que chamamos de princípio da conservação da carga elétrica. Em um sistema eletricamente isolado, ou seja, que não permite a saída e nem a entrada de elétrons de fora do sistema, podemos definir o princípio da conservação da carga elétrica como, em um sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas permanece constante. Vamos supor que um sistema eletricamente isolado, formado por duas cargas A e B, inicialmente com cargas QA e QB, passa por um processo de eletrização, no qual o elétron sai de um deles em direção ao outro, o que resulta em novas cargas para A, QA', e para B, QB'. De acordo com o princípio da conservação, a soma das cargas antes do processo, né, QA mais QB, tem que ser exatamente igual à soma das cargas depois do processo, QA' mais QB'. Quantização da carga elétrica. A carga elétrica é uma grandeza quantizada. Mas o que isso significa? Quando dizemos que a carga elétrica é quantizada, queremos dizer que ela só pode existir em quantidades discretas. Agora piorou. O que quer dizer quantidade discreta? Quantidade discreta quer dizer que a carga elétrica só poderá assumir valores múltiplos inteiros da carga elementar, pois não há como ganhar ou perder metade de um elétron. Não tem como. Ou você ganha um elétron, ou você ganha dois, ou você ganha três, você não tem como ganhar metade de um elétron e meio, você não tem como ganhar. Então é só múltiplos inteiros da carga elementar. Assim definimos a carga elétrica através da expressão
Q igual a N vezes E. Às vezes eu coloco esse E na frente, fica Q igual a E vezes N, só para ficar divertidinho, porque fica assim, quem? Aí eu digo que é o namorado da Barbie, tá? Quem? Então a carga elétrica, representada em côlon, a carga elementar a gente já sabe, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, acabei não colocando aí. E N vai ser a diferença, em módulo, tá? Entre o número de prótons e o número de elétrons, que vai dar sempre um valor inteiro. 1, 2, 3 e múltiplos deles, tá? Um exemplo, um sistema eletricamente isolado é constituído por dois corpos, A e B, com cargas elétricas respectivamente iguais a QA igual a 10 microcoulombs e QB igual a menos 2 microcoulombs. Por um processo adequado, as cargas elétricas são modificadas de tal modo que, ao final, a carga elétrica de B torna-se igual ao triplo da carga elétrica de A. Determine as cargas elétricas finais de A e de B e a quantidade de elétrons que A ganhou. Então, primeiro, vamos anotar os dados da questão. A carga de A é 10 microcoulombs, 10 vezes 10 elevado a menos 6. De B, menos 2 microcoulombs, que é menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. A nova carga de B vai ser 3 vezes a carga de A. Então, anotado aí. Usando o princípio de conservação, né? Vou pegar os valores em micro, tá? Por que em micro? Porque todos têm o mesmo submúltiplo, né? Então, eu só vou colocar o 10 elevado a menos 6 lá no final. Eu posso fazer as contas normalmente, sem esse 10 elevado a menos 6, e no final eu acrescento, tá? Mas tem que acrescentar no final. Então, a carga de A é 10, a carga de B é menos 2. Lembre de trazer o sinal com você. A carga de A, a nova, não sei, e a nova carga de B vai ser 3 vezes a carga de A. Aí a gente faz a continha, né? 10 mais menos 2, né? Vai ficar 10 menos 2, que dá 8. QA mais 3QA vai dar 4QA. 4 está multiplicando, passa dividindo. Então fica 8 dividido por 4, 2. Aí agora eu tiro do micro, né? Coloco vezes 10 elevado a menos 6. Só no finalzinho, tá? Então, trazendo conosco o nosso resultado, a carga de A é 2 vezes 10 elevado a menos 6. E a carga de B é 3 vezes a carga de A. Então, é só substituir, fazer a conta. 3 vezes 2, 6. Então, as novas cargas de A e B, de A é 2 vezes 10 elevado a menos 6, e de B é 6 vezes 10 elevado a menos 6. Repara uma coisa, antes a soma das cargas, 10 mais menos 2, dava 8, né? Agora se a gente somar essas duas cargas, também vai dar 8, né? 2 mais 6, 8, né? E a segunda pergunta, quantos elétrons A ganhou? Então primeiro a gente tem que saber qual foi a variação de carga que A sofreu, né? A estava com 10, e passou para 2. Lembrando que na física a variação sempre é final menos inicial. Tá? Aqui eu coloquei, fora de ordem, coloquei o 10 na frente do 2, porque a gente vai trabalhar com o valor em módulo na fórmula Q igual a N vezes E. Né? Então 10 menos 2 vai dar 8 micro, né? Que é 8 vezes 10 elevado a menos 6. Essa é a carga, a variação da carga que A sofreu. Então vai ser a variação de elétrons que ele sofreu também. Então, substituindo na fórmula, variação da carga de A é igual a N vezes E. Variação da carga de A é 8 vezes 10 elevado a menos 6. N é o que a gente quer. E a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como eu quero N, eu pego tudo isso aqui que está multiplicando, passo dividindo. Então, fica 8 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Igual a N. Faço 8 dividido por 1,6, que vai dar 5. Como eu tenho divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes, né? Menos 6, menos 19. Menos e menos vai dar mais. Menos 6 mais 19, 13. Então, o número de elétrons que A ganhou foi 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Condutores, isolantes e semicondutores. Condutores são materiais que têm facilidade de doar ou ganhar elétrons. Geralmente metais. Esses materiais possuem muitos elétrons livres na banda de condução, quais são fracamente ligados ao átomo, logo são facilmente doados a outro corpo. Os elétrons recebidos por esses materiais se espalham pela superfície externa do corpo. Já os isolantes, diferente dos metais, são materiais que possuem pouco ou nenhum elétron livre na banda de condução, e por isso os elétrons transferidos para esse corpo isolante ficam restritos à região que foram colocados. Aí se você for colocando elétrons naquela região, aí vai aumentando a energia naquele ponto, ele superaquece e pode entrar em combustão e pegar fogo. Semicondutores são materiais que têm condutibilidade baixa.
para ser considerado condutor e alta para ser considerados isolantes, ou seja, tem comportamento intermediário. Atualmente são vastamente usados em aparelhos eletrônicos e, através de ligações covalentes, formam cristais extremamente rígidos, de forma semelhante ao carbono que forma o diamante. Essa parte aqui de definições, tá, de condutores, isolantes e semicondutores, vê-se muito coisas de química, né? Então é para complementar o que a química nos fala. A gente não vai trabalhar com as ligações covalentes, nem banda de condução, nem nada desse tipo, tá? E essa parte vai ser trabalhada lá em química. Aqui é só para vocês saberem as diferenças entre esses materiais e as suas aplicações posteriormente. Bem, é isso. Bons estudos a todos e nos vemos nas próximas aulas.